Olá, pessoal, voltando aí para a segunda parte da nossa live com o Dr. Carlos Baima. Estamos falando sobre doenças mentais, vitamina D, protocolo Coimbra, vitamina não, hormônio D. Estamos também falando sobre, acabamos falando sobre o autismo, né? Que eu sei que tem muitos sobreviventes. Eu tenho alunas que têm um grau mais leve de autismo, então eu sei que é bem presente também no geral. Esse autismo mais leve é o Asperger, né? Asperger que fala? Asperger. Asperger é o que normalmente tem muito sobrevivente que tem. Eu sei porque eu tenho duas alunas que têm. Olha, eu vou citar um exemplo. Eu não vou dizer o nome. De um rapaz de 17 anos que tinha severos problemas relacionados a isso. E tinha pânico, tinha depressão, e ele flutuava muito, sabe? Oscilava demais. E à noite a mãe tinha que fazer cafuné nele, porque senão ele não dormia. Bom, isso foi 3 anos atrás. Ele está há 2 anos no Rio de Janeiro, morando sozinho, fazendo uma faculdade lá, está indo para o terceiro ano, agora está indo do segundo para o terceiro ano. Com a Covid, ele não voltou para a Barra da Saia da mamãe. Gente. Ficou lá, pegou Covid, ficou bom. E para mim, ele é um sobrevivente feito nós. E ele fez o protocolo? Fez. Depois, eu não precisei fazer mais. Eu mantive a dose mínima de vitamina D só para ele continuar. E ele está muito bem, e ele vai ser um cara muito bem sucedido, não só financeiramente, ele vai ser na vida dele. Ele é inteligentíssimo. Agora, tinha perturbações que ele não conseguia administrar. Hoje ele administra bem. Gente, como pode? É incrível. Cordão umbilical, entendeu? E é gratuito, né? Por isso que não é falado, gente. Alguém já tinha ouvido falar do protocolo Coimbra? As pessoas não conhecem porque o sol tá de graça, não tem como patentear, né? Não tem. Tá ali acessível para todo mundo. E eu brinco que até os cachorrinhos são mais espertos do que a gente, porque eles têm uma janelinha, você mora em apartamento. Você vai ver que tem uma flechinha de sol, o cachorrinho tá lá, pegando sol, porque ele não é bobo. Aqui, eles tomam sol. Agora, como eles não podem sair, eles tomam vitamina D. Dá para suplementar também. Já posso fazer pergunta? Por cada quilo. Antes da gente entrar... São 400 UI por dia. Antes da gente entrar em quais são os sintomas, né, das pessoas que estão com baixo índice de vitamina D ou hormônio D, alguém já perguntou o que seria uma alta dose de vitamina D. Quanto seria? Dizer assim, Se você imaginar que a pele fabrica entre 10 e 25 mil, significa que uma alta dose pode ser acima de 25. Mas, por segurança, a gente considera até 10 mil como uma dose fisiológica, e a partir daí ela pode ser ou não uma dose elevada. Agora, diária, isso? A dose elevada, que vai intoxicar quem não tem doença autoimune, é 50 mil I por dia. Isso tudo a gente está falando por dia, né? Por dia. 40 mil I por dia, sabe quantos miligramas são? 1 miligrama. É porque quando a gente vê o nome 40 mil unidades internacionais, o I, acha que é muita coisa. 40 mil é 1 miligrama por dia. Hormônio sempre trabalha em baixas doses. Mais uma razão para você achar que vitamina D é um hormônio. É um hormônio. Então, as doses são bem pequenininhas. 40 mil, 10 mil é uma dose pequenininha. Se você for tomar o que é 100 UI por dia, poxa, é zero, é nada. 800 UI eu dou o meu gato aqui. É verdade. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com baixa de vitamina D? É possível perceber isso sem fazer exame? Tem algum indício que a pessoa pode pensar assim, eu não sei não, eu acho que eu estou com baixa de vitamina D? Com certeza absoluta não, mas veja bem, a vitamina D baixa em crianças
muito tempo atrás, estava uma doença chamada raquitismo. Infelizmente, a gente não tem mais. Mas o raquitismo, ele é curado com baixas doses de vitamina D. Então, quando se trata de um adulto ou criança mesmo, primeiro, quando desconfiar que a vitamina D está baixa? Processos alérgicos. Infecções de repetição, principalmente virais. Sabe? Sinusite, Osites, ascites e dermatite. Uma fadiga mal explicada, que você não acha causa. Porque quando você começa a fazer a vitamina D em doses fisiológicas, a disposição aumenta tanto que é impressionante. Ah, mas agora eu estou disposto por causa da vitamina D. Não, esse seu disposto é o normal. Você é que estava muito indisposto. Quando você acorda e está brigando com o relógio para se levantar, você precisa pensar em duas coisas. Você está com a vitamina D baixa ou você tem problema de tireoide. Muitas vezes o problema de tireoide não aparece nos exames. Quando aparece, você já está com anos de hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é altamente limitador. Mental, emocional e fisicamente falando. Então, algumas coisas podem fazer com que você imagine que aquela pessoa está com a vitamina D baixa. Na prática, 9 em cada 10 pacientes que chegam ao meu consultório hoje estão com vitamina D baixa. Às vezes, baixíssima. Isso aí eu vejo em consultório, eu também peço. Essa vai para a dermatologia. Exatamente. E assim, quando eu inicio... Olha, você vai para a praia. Agora, não precisa se lambuzar em casa de protetor solar, não. Toma uns 15 minutinhos de sol, depois você põe o seu protetor solar. Barreira, não químico, de barreira. E é assim, impressionante, porque quando faz você... Quem pede, né? Que qualquer profissional da saúde que peça o exame, dá lá, gente. É quase que 80%. Eu e acho assim, que é mais. Em que ano começou a ser usado? Em que década começou a ser usado os protetores solares? Porque hoje você não bota, parece que o sol é um verdadeiro inimigo. Foi 1985 começou a ser mais difundido, anos 80. Quando você pega o gráfico de doenças autoimunes dos anos 80 para os anos 2020, vai aqui, ó. Olha. A gente não devia ter doença autoimune. Isso já devia ter acabado há muito tempo. E os transgênicos também, que eu acho que estão envolvidos totalmente. Você não sabe o que é que vai acontecer. E hoje, por exemplo, soja mesmo a não transgênica, não é grande coisa. Mas uma soja transgênica, um milho transgênico, você não sabe o que é que pode acontecer, gente. Fica muita gente minimizando aí, não, bobagem, a ciência evolui, é seguro. É seguro em quanto tempo? Eu vou precisar de 30, 40 anos para saber se isso é seguro. E eu não sei se é seguro. E aí na faculdade de nutrição eu questionei isso, o professor falou, olha, ainda não, exatamente isso, ainda não sabemos. Como não sabemos, não podemos falar mal e condenar ainda. Aí eu, poxa, como assim? Já tem alguns estudos, mas não tem esse tempo suficiente que ele fala. Os transgênicos. Porque na faculdade de nutrição não são condenados. Não são. Porque ainda não tem esse tempo de pesquisa ainda. Descubra que não tem nada demais. Pode ser até que a gente descubra que não tem nada demais. Mas não é impossível. Eu estou lendo aqui, por exemplo, acho que é Alice Martins. Essa questão do hipotireoidismo é verdade. Eu sou hipotireoideu, gente. Com exames normais. Faz 8 anos que eu tenho que repor o hormônio. E como não aparece, como é que descobre se não sai no exame? Sintomas e o nível de T3 livre, não T4, T3, que é o hormônio que tem potência. Eu não tinha quase T3 nenhum.
Acordar de manhã era um sofrimento. É. Era uma briga com o relógio, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Hoje eu levanto 4 horas, 4h30, pulando da cama. Vamos trabalhar, dia novo, não sei o que é que vai ter por aí, vamos lá. Quando a nutricionista, quem me salvou foi em 2013, a minha nutricionista, né? E aí ela receitou tomar sol e caminhar sem protetor, e mudança de alimentação. E aí meu marido voltou lá para perguntar o que ela tinha me dado, porque o pique de energia 1000 vezes maior. O que você deu a essa mulher? Ela tá uma disposição que eu nunca vi na vida. Mas isso é o normal. Não Exatamente. É normal estar indisposto, não, gente. Não é normal dormir mal. É. Quando você não fabrica a serotonina num outro ponto, a partir dela, ela forma melatonina pela escuridão. Todo depressivo tem problema de sono, ou hipersonia ou insônia. Pode olhar isso daí. E tem a ver com a melatonina, que é o hormônio do sono. É. Temos perguntas? Alguém fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Só achar ele aqui um pouquinho, gente. Não me briguem. Ó, a Visiolens. Eu sempre usei pouco protetor, quase nada. Mas mesmo assim tenho EM. O que é EM? Ah, olha, gente. Sim, agora não vamos botar a culpa no protetor exatamente. Eu estou dizendo que são vários fatores. Quando soma tudo, o gatilho é o estresse. O que é que o estresse faz? Sobe o cortisol destranca o gene defeituoso, e a doença se manifesta. Por isso que tem irmãos gêmeos com o mesmo padrão genético, um vive a vida toda sem doença e o outro desenvolve doenças. Pode ter certeza que esse segundo é mais estressado. Cortisol subiu ou desceu demais, destranca o gene. Isso é chamado metilação de gene. É só estudar isso daí. Um gene metilado é um gene fechado. O CH3, carbono, hidrogênio, 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 fecha gene defeituoso. É para isso que ele existe. Olha. Isso é uma dádiva da evolução. Aí você começa a comer um monte de coisa que não é comida. Doritos, Guaraná, refrigerantes. Industrializados, congelados. Tudo. Você começa a ter um verdadeiro estresse. Você não consegue entender que daqui para fora você mal pode fazer algo. Pensa que sua vontade vai prevalecer sempre? Não vai, não. 90% das preocupações não adiantam nada. O pior que você imagina normalmente não acontece. Às vezes dá o azar de perder um filho, que eu acho que é o maior estresse que tem. Algumas pessoas vão perder filhos, vão enterrar filhos. Mas na maioria das vezes você está apavorado em casa e o cara está na maior farra do mundo. Só que você está desgastado. Imagine que eu estou num carro e recebo um tranca. E eu fico com raiva e quero me vingar. E passo a perseguir esse carro. Durante 2 minutos, eu vou perseguindo ele e ele de repente dobra e eu passo direto. Eu não me vinguei. Ok, daqui a 10 minutos, a minha pressão voltou ao normal, o meu pulso voltou ao normal, mas eu já fiz o estrago. Agora, acha uma coisinha todo dia. Por exemplo, você convive com alguém, aí pode ser em qualquer área de sua vida. Conjugal, familiar, religiosa, profissional, entendeu? Pode ir atrás. Você tem que conviver com uma pessoa, com uma situação que lhe machuca um pouquinho, mas todo dia. Isso acaba com você. Isso derruba você no meio, quebra no meio. Por isso que temos que ter todas as ferramentas nas mãos, né? E quem veio de um lar disfuncional, porque isso é desde a infância, né?
E aí o presidente da pediatria no Brasil, eu vi uma explicação dele falando que é liberado uma toxina no cérebro da criança que sofre maus tratos. E ela vai inflamando, é SB100, eu não lembro o nome, mas é mais ou menos isso o nome dessa toxina. É a mesma que dá quando alguém recebe uma pancada na cabeça. E aí ele deu exemplo, né? O motoqueiro caiu, bateu a cabeça. Se fizer um exame de sangue, vai sair no exame de sangue essa toxina. E ela, prolongado, indo, baixando e aumentando, ela vai literalmente inflamando o cérebro dessa criança, né? Então, gente, temos que ter todas as... É exatamente isso. Inflamação estéril. Não tem agente biológico causando isso. Isso é chamado de neuroinflamação. Isso. Por isso que temos que ter todas as ferramentas. Veja bem, o cérebro é um órgão muito pouco avaliado. Por exemplo, tem um problema no coração, tem 50 exames para ele. Tem eletrocardiograma, tem ecocardiograma, tem tomografia, tem ressonância, tem o que você imaginar. Agora, o cérebro ele é muito pouco avaliado como órgão. Não a mente, o cérebro. É pouco estudado. Se você tiver um problema nesses lobos à frente aqui, isso pode explicar um mau comportamento. Certo? Uma redução dos lobos pré-frontais. Pode ter um mau comportamento, pode não ter um freio social para não fazer bobagem, né? Então, eu acho que a evolução da psiquiatria é entender um pouco mais da parte holística, abrir um pouco mais isso daí e começar a examinar o cérebro. Você vê uma pessoa que nunca chamou palavrão, uma senhora, sabe, tradicional, submissa, tá, casada há 50 anos com aquele camarada e tudo. De repente ela começa a desenvolver uma demência, tipo Alzheimer ou outra, e ela começa a chamar palavrão só o freio. Aquilo que está tudo engasgado aqui sai violentamente. Sai. Eu acho que a gente ainda se conhece muito pouco. Nós temos tecnologias hoje maravilhosas, fantásticas e tudo, mas parece que saúde não é uma prioridade. Eu acho que saúde mental devia ser a prioridade maior. É dela que tem todas as outras prioridades. Primeiro você tem que comer. E depois de comer, você tem que ter uma boa saúde mental. É muito difícil viver razoavelmente bem se você não tiver uma saúde mental, pelo menos razoável. Verdade. Sim. E a alimentação também faz parte dessa saúde mental. Tá junto e misturado. Sem dúvida. E tem mais. Não existe uma dieta para todo mundo, uma receita para todo mundo. As coisas são individualizadas. A Becca coisa muito potente que desencadeia muita doença, inclusive mental, é agrotóxico. Principalmente o glifosato, que é o mais utilizado no mundo. A gente brinca pensando que não faz nada demais e tudo, mas faz sim. Causa de autismo, né? Eu já li alguma coisa relacionada com e câncer também. Talvez a gente tivesse numa época já para viver uns 120 anos. Se aposentava com 100 anos, tinha mais uns 20 para aproveitar aí, razoavelmente bem. A gente está morrendo muito cedo ainda. Pela tecnologia que a gente tem, sim. Agora, a questão é prioridade ou não? Saúde, não é prioridade. Prioridade é investimento financeiro. É ganhar dinheiro com especulação. E isso é prioridade. O cara nem trabalhar quer. Ele quer aprender um trade lá e ficar ganhando dinheiro em casa, sabe? Aí ele um dia vai entender que o dinheiro é importante, mas não é tão importante. E que aquele dinheiro todo que ele ganhou, ele vai gastar para ter a saúde novamente. E às vezes é tarde demais. É tarde demais. Posso fazer uma pergunta? A pergunta não, um comentário. A Becca Lins está dizendo que depois que ela iniciou o protocolo, nunca mais teve nenhuma crise alérgica de rinite e sinusite. Rebeca é minha paciente. Rebeca é uma paciente que tem tudo para se dar muito bem.
mas a gente está vivendo um processo de estresse muito grande. Os meus pacientes do protocolo Coimbra estão titubeando um pouquinho. Porque o que a gente está passando é um pouquinho pesado. Mas também não é o fim do mundo. É isso aí. Tivemos nossa rotina roubada. Racionalizar às vezes. Não é? Ainda mais porque não sabemos quanto tempo isso vai durar, né? Imagina. Beca, um abraço para você. Eu tô endurecendo. O Manu in Love, no início da nossa live, ela mandou alguma coisa sobre o namorado da mãe dela. Repete aí, Manu. Não achei. Juliana é uma amiga minha lá de Roma. A Beca também está dizendo que depois do protocolo também melhorou 95% da ansiedade e depressão. Mas veja bem, e aí, agora... diante de tudo isso, se acontecer uma situação de depressão comigo, eu vou aceitar e vou enfrentar. Entendeu? Isso aí. Se precisar tomar remédio de novo, se for necessário, eu tomo. Eu também, que eu não sou boba. Então, talvez seja essa a minha vacina contra isso. Tudo bem, se você vier, eu aceito você. Uhum. Vou trabalhar para você ir embora, mas eu aceito. Uma das crises que eu tive de pânico, eu me deitei na cama e disse, pronto, você quer que eu morra? Me leve agora. Não precisa passar 20 minutos me fazendo sofrer, não. Me leve agora, nesse momento. Aí a crise passou. Quando a crise foi confrontada, ela passou. Ah, é morrer o problema? Tá bom, eu tô pronto, me leve. Não precisa me fazer sofrer 20 minutos, não. Se você não teve pânico, esses 20 minutos, eles parecem uma eternidade, eles não acabam nunca. Você sabe que vai acabar racionalmente, mas emocionalmente é uma pancada que não tem tamanho. Eu acho que eu tive fazendo uma célula túrcica, uma ressonância de célula túrcica. Com a claustrofobia, a sensação é de morte. Eu não sei se isso foi uma crise de pânico, mas a minha sensação era de morte. Eu tinha certeza que eu estava morrendo. Eu não tive fobia. Eu não tive, e aí, porque você viu aqui. Você viu aqui, não foi? Então aquilo representa a tampa do caixão. Isso. Não, só pensei, eu não vinha nada na minha cabeça, eu só tinha certeza que eu estava morrendo. E aí fui rezando para cuidar das minhas filhas. 30 minutos dentro daquela máquina parecia 20 horas. Agora, num ambiente controlado, você nunca ouviu falar que alguém morreu porque entrou numa máquina de tomografia. Mas o racional não quer dizer nada nessa hora. Olha, a Luciana está perguntando se pode tomar 10.000 Whey sem fazer exame para ver taxa. Pode. Se ela tiver mais de 50 quilos e ela for minimamente saudável, pode. Sem nenhum problema. Sua pele fabrica isso no sol. É como se eu dissesse, você pode fabricar 10.000 tomando sol. Agora, a cápsula não. Não tem sentido. Claro que ela pode. E fica uma reserva quando a gente toma sol? 10.000 vai intoxicar alguém? Nunca. Como? Cada vez que a gente toma ou a cápsula ou toma o sol, a gente faz uma reserva no corpo. Olha, a vitamina D tem uma história mentirosa aí que diz que ela tem efeito cumulativo. Eu tomo há 8 anos, eu já estaria morto há muito tempo. A vitamina D, na realidade, ela é lipossolúvel. Não é uma vitamina, mas eu vou falar que ela é solúvel em óleo. Tudo que é solúvel em óleo tem capacidade de se armazenar no nosso corpo. Porém, são alguns dias só. Depois de porque alguns tem dias, isso também. A cair. E aí a doutora Tati está perguntando se meu exame do hormônio D deu 36. Preciso fazer reposição? Para mim é baixo. Segundo a Sociedade de Endocrinologia Norte-Americana, o mínimo aceitável é 40.
meu mínimo é em torno de 100. O da minha esposa aqui é em torno de 170. O da minha mãe em torno de 140. Você pode olhar lá, acima de 100, hipercalcemia, toxicidade, tudo. É balela. Isso daí. Isso pode acontecer com algumas pessoas e pode não acontecer com outras. Então, eu tenho um nível maior que 100 já há vários anos. Então, 36 para mim, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é acima de 20 que é normal. E eu vou lhe dizer, entre 20 e 40, você está vulnerável a muita doença, inclusive Covid. A vitamina D compete com o Covid. A vitamina D ocupa o receptor que o vírus utiliza para entrar na célula, que é chamado ECA2, SA2. A vitamina D vai lá, ocupa, não deixa o vírus entrar. Quem tem nível alto de vitamina D raramente tem forma grave de Covid. A verdade é essa. Tem um trabalho indonésio aí que é espetacular, que mostra isso daí. Quem morre é quem tem vitamina D muito baixa, ou quem está com o sistema imunológico desregulado, ou é velhinho demais e o sistema imunológico já não reage. Aí, quando você vê alguém de 30 anos morrer, provavelmente tinha autoimunidade. O próprio organismo se atacou. Não foi o vírus. O vírus só dura 5 dias a 7 dias. E o cara foi morrer no 30º dia. Agressão autoimune e hematológica. Fazendo trombos e um quadro que se chama de coagulação intravascular disseminada. E aí eu vou emendar 2 perguntas aqui, que alguém perguntou algo que tem a ver com a pergunta. A minha pergunta é qual a melhor fonte de vitamina D? E alguém está perguntando, a Marília, se tem diferença da cápsula em comprimido e a de gel, na questão da absorção. Cápsula seca, né? É o seguinte, a vitamina D, ela precisa de gordura para entrar na corrente sanguínea. A cápsula já vem com gordura, a cápsula é gel, né? A gelatinosa. Isso. Então, você pode tomar ou antes da refeição, ou durante, ou depois. Quando você vai utilizar cápsula seca de pó, vitamina D em pó, você tem que comer com algum alimento gorduroso. E você perde o referencial de quanto vai absorver ou não. Normalmente, que eu tenho visto que você absorve de 30% a 50% menos quando você toma cápsula seca. Então, eu prefiro ou gotas oleosas, ou cápsulas, ou soft gel. Para quem não ouviu, a melhor fonte de vitamina D é o sol, não é isso? Não tem erro, gente. Veja bem, se você quiser um nível de vitamina D mínimo para não ter raquitismo, ou para não ter problemas relacionados com baixa vitamina D, você, por exemplo, precisaria comer um salmão todo dia, e esse salmão tem um pouquinho de vitamina D. O salmão selvagem, viu? Não é o do Chile, não. E você teria que comer de 13 a 16 postas por dia, para ter um pouquinho de vitamina D. O leite enriquecido com vitamina D, você teria que tomar mais de 20 copos, 20 ou 30 copos. E é enriquecido com a vitamina D2. A D2 é muito fraca. A gente usa a D3. Essa aqui, ó. Não, vocês estão vendo. Não é propaganda. D3. 10.000 I. Soft gel. E aí a Tatiana está perguntando se precisa ser associada a vitamina D com magnésio, ferro e ácido fólico. Ácido fólico eu já disse, não é uma boa ideia. Boa ideia é metilfolato. Folato vem de folha. Então, folha verde crua tem metilfolato. Ou uma suplementação de metilfolato, não de ácido fólico. Em ser humano, o ácido fólico não vira metilfolato. E isso é uma das causas do autismo. O autismo, 45 anos atrás, era um autista para cada 5.000 nascimentos. Neste ano, nós vamos bater o recorde. É um autista para cada 20 nascimentos. 20! Gente, é mais comum do que a gente pensa. Em 2017, era 1 para cada 40. Daqui a 5, 10 anos, vai ter que pegar uma pessoa da cadeia produtiva
para tomar conta de um autista. E eu não sei como é que o mundo vai se virar. Olha. E aí precisa do uma coisa banal. E não é banal. É muito difícil. Pois é. Magnésio e ferro também precisa. Magnésio e ferro precisa para. Magnésio e ferro também precisa. De ferro? Sim. Se você não tiver precisando de ferro, o ferro é ruim. O ferro é um agente inflamatório. Ele tem que estar, como sempre, se você toma 3 gotinhas de água por dia, você vai morrer. Se você toma 30 litros de água por dia, você vai morrer também. A água é ruim? Não, mas ela tem um meio termo. Caminho do meio. Uhum. O magnésio, por exemplo, eu acho que um trio muito bom é vitamina B, magnésio e vitamina K2. A vitamina K1 tem a ver com coagulação. A K2, ela transporta o cálcio até o osso. Porque não é o cálcio. Ok, doutora Tatiana. Que vai para o osso, não. Hein? A doutora Tatiana perguntou, então, ó. A doutora Tatiana perguntou, então é K2, ela perguntou se é ferro, ácido fólico e magnésio. Não, é magnésio, K2 e mais quem? Magnésio, K2, vitamina D e metilfolato. Metilfolato. Também a metilcobalamina. Por exemplo, a gente toma B12 na forma de cianocobalamina. Pois é cianeto, gente. É uma quantidade pequena, mas é cianeto. Não é uma quantidade mortal. O verdadeiro B12 é o metilcobalamina. E B12 tem indicações que você nem imagina. Às vezes, o que a gente chama de labirintite é deficiência de B12. O professor Hermógenes fala isso no dele. Esse livro para nervosos, o professor Hermógenes fala da B12. B12 é fantástico. Agora, o ideal seria você se alimentar disso daí. Hoje em dia está meio difícil, por isso que existe a suplementação e a medicina ortomolecular. Sim, nós não falamos, né? O que é a medicina ortomolecular, para quem não... Orto é certo, correto. Molecular é molécula. Molécula no lugar certo. Molécula certa no lugar certo, na quantidade certa. Então, você vai aprender a identificar as individualidades de cada um e saber o que é que você vai dar para ele para complementar a alimentação dele. Ou para, pelo menos, fazer oposição à má alimentação. Vou jogar aqui também no vento, não estava combinado. Um irmão meu paterno, ele teve meningite na infância e ele era surdo de um ouvido, né? Ele perdeu 70% da audição. Ele, por conta própria, não façam isso, gente, não façam. Suplementou e ele recuperou essa audição todinha. O que tem a ver o ouvido com a vitamina D? Com a vitamina D? Vou dizer novamente. O ouvido e o olho. O olho é um órgão do sistema nervoso, gente. O olho é a janela do seu cérebro. Ouvido também. Só que uma capta luz, outra capta som. Então, veja bem. O Covid ataca o sistema nervoso, ataca. Olfato é sistema nervoso. Paladar também. Por isso que as pessoas perdem. Também. E a vitamina D é neuroregenerativa e neuroprotetora. Então, ele tinha uma margem de recuperação e, por não ter uma alimentação boa ou ser estressado demais ou qualquer coisa desse tipo, a vitamina D encaixou perfeitamente aí. Todo mundo fica bom? Não fica. Mas a gente falava muito com ele quase não escutava. Ele falava alto, alto. Aí, de repente, ele falando baixo, eu olhei assim para a cara do meu marido. Né, por que ele está falando baixo? Por que ele está escutando a gente direito? E aí ele trabalha na área de saúde, ele é radiologista, né? E ele comentou com os médicos, ficaram tudo rindo da cara dele, né? E aí ele, né, claro, fez errado de ter feito por conta própria. Ele recuperou esse 70% que ele tinha perdido lá desde a infância com a meningite. Mas aí, o que é que ele ia fazer? Onde é que tinha médico que iria prescrever isso aí para ele? Não tem.
Veja bem, olhe algo fascinante. Os médicos não gostam muito disso, não, mas você volta 30 anos atrás, quem tinha acesso à informação? Eu, que estava numa faculdade, que tinha uns livros lá com tradução de 15 anos atrás, 20 anos atrás, com revistas de trabalhos científicos, de artigos atrasadíssimas, em inglês, que a gente não sabia muito naquela época. Hoje todo mundo sabe inglês, pelo menos para ler, né? Congressos que era patrocinado pela indústria farmacêutica, porque representante de laboratório já estava na nossa porta. No primeiro ano de medicina, era uma lavagem cerebral enorme. Eu tive 2 horas de aula de nutrição e 2 horas de aula de psicologia médica, foi muita coisa. Agora, remédio eu tive aula para valer. Dá a impressão de você sai da faculdade, dá a impressão que esse mundo é um mundo dos remédios. E que não existe nada fora disso daí. Isso não é verdade. Remédio é a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Câncer, cardiovascular, remédio. Olha. Efeito colateral de remédio. Não é bonito, não. Não é não. A Nara está perguntando se hipertenso pode fazer o protocolo. Pode. Agora, veja bem, o protocolo não é para hipertensão. Por exemplo, eu era hipertenso. A vitamina D é antihipertensiva. Junto com o magnésio, em aproximadamente 6 meses, 1 ano, sua hipertensão pode normalizar. Pode. Não estou dizendo que vai. Pode. Eu tomava 3 remédios, não tomo nenhum. E aí? Como é que se explica isso? Porque a vitamina D vai lá no rim, no sistema renina-angiotensina, que regula a pressão, e ela vai regular esse sistema. Porque é a molécula, digamos assim, divina, que foi construída para fazer isso. E não um captopril, ou um atenolol, ou uma losartana. Claro que isso ajuda a gente. Mas, na realidade, a gente deveria viver uma vida natural. Parece que a vida natural incomoda muito. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Tem que desembalar menos, descascar mais. O homem conseguiu fazer com que a vida natural desse trabalho mesmo. E as facilitações têm um preço. O preço é você vai encurtar a sua vida e não vai ter saúde. Mas vai ter muito, muito conforto e facilidade. É só ir ali comprar um remédio para dor de cabeça, tomar e pronto. Às vezes a causa é uma coisa importantíssima e que não foi pesquisada. E você mantém aquela causa coberta durante anos, de repente explode um tumor ou numa coisa mais séria. Foi o que eu ouvi a vida inteira. Não, Virgínia, vários médicos, você nunca vai descobrir a causa da sua enxaqueca, porque é multifatorial, você nunca vai saber. Eu estudei até descobrir. Você fala em salvos por conta de estresse pós-traumático. E poderia me dar um tumor, sim, porque o estresse ele aumenta prolactina aumentada pode causar tumor na hipófise. Mas não, é só remediar. Infelizmente, né? Não são todos médicos, mas infelizmente eu acho que a lavagem cerebral é tamanha e parece que tem um modus operandi, né? E aí quem paga o pato é o cliente. Mas a internet ela começou a democratizar. Tem médico que acha que a informação não deve ir para as pessoas leigas. É uma opinião. Eu até aceito. Eu sou o contrário. Se eu tenho um conhecimento, eu preciso partilhar. É assim que eu faço todo mundo melhorar. Agora, eu não estou recomendando que a pessoa faça isso por conta própria. Hoje já tem muito médico dessa minha linha. Quando eu comecei a fazer isso, não tinha 800 médicos no país todinho. Hoje tem em torno de 10 mil. Doutor, falando aqui em tempo de isolamento social, é possível tomar uma dosagem segura que você não tem, muita gente não tem como tomar sol, né? Tem alguma dosagem que a pessoa pode ir lá na farmácia e comprar e tem alguma coisa de
alguma vitamina D ou hormônio D em cápsula que não é seguro? Porque, né, eu não sei se tem isso também, né? Pode ser que tenha algumas marcas que não são boas. O ser humano é meio complicado. Estados Unidos não é um lugar que eu goste muito. Agora, todo suplemento lá é regulamentado. Você sabe que vai comprar e que o produto é bom. Tanto que você está vendo aqui que eu mostrei produtos aqui que vêm de lá. Aqui a gente tem um probleminha. Não é permitido fazer altas doses de vitamina D em cápsulas, exceto algumas farmacêuticas fabricam a dose de 50 mil, mas para tomar uma vez por semana, o que não é uma boa ideia. Porque nos 2 primeiros dias a vitamina D vai subir muito, mas você vai ficar 5 dias com a vitamina D baixa. A vitamina D é para ser tomada diariamente. Ela funciona melhor assim. Agora, você não vai achar cápsula de 10 mil aqui. Você tem que mandar manipular. A manipulação anda junto com uma palavra: confiança. Uhum. Eu tenho que ter confiança na farmácia que está fazendo. Infelizmente. Então, se a farmácia tem uma certificação nacional, eu sei que ela só compra produto certificado. Porque produto chinês aí para você comprar tem de bolo por 1/5 do preço. Então, às vezes, eu não sei se a dose está certa, se a qualidade é boa, o que é que tem dentro daquela vitamina. Porque, por exemplo, pode ter uma substância, um veículo, digamos, óleo de girassol, que é altamente inflamatório. O óleo de girassol, você toma e vai dizer, a vitamina D me deu alergia. Não era o óleo de girassol. Nenhum. Foi o óleo. Então é melhor importar, né, doutor? Você pode mandar fazer. Eu acho mais, sei lá, eu acho mais seguro importar. Mercado Livre tem marcas americanas, tem alguns sites que você compra diretamente do fabricante. Depois, quando eu for botar no YouTube, eu vou botar um site que é onde eu compro, que é fora, demora, porque tem, né, às vezes chega em 2 semanas, às vezes chega em 1 mês, né, 2 meses. Ou mais. Mas eu acho mais seguro. Eu não lembro agora o nome, senão eu falaria. Acho que é Pipong, Rock Pipong, é um nome assim meio esquisito. Tem vários. Tem um que é chamado iHerb.com. IHERB.com. No Mercado Livre você tem que olhar o vendedor, ver se ele é bem classificado. Isso, mas eles importam também, tá, gente? No Mercado Livre você encontra os importados. E falsificam. Então é melhor comprar direto de fora. Não, veja bem. Não são eles. Veja, você tem uma lista. Geralmente os primeiros da lista são vendedores bem avaliados. Sim. Um produto bom no prazo correto. Certo. E se não entregar, devolve o dinheiro. Agora, já existiram casos onde o indivíduo comprou uma vitamina D e a taxa dele não subiu depois de 90 dias tomando ela. E ela parecia importada e tudo. Olha, a Marília está dizendo, Piping Rock é o nome. É esse mesmo que eu queria falar. A Marília está dizendo aqui. É esse mesmo. Piping Rock, gente. Já comprei muita coisa com ele. TDAH é outra coisa extremamente complexa. Porque transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos lá, vamos supor que seu filho come um monte de porcaria. E nessas porcarias tem glutamato monossódico. Esse glutamato vai acelerar o cérebro dele. A criança já é acelerada, né? O que é que vai haver? Se você pega um carro altamente acelerado numa ruazinha, a única coisa que você vai ver na sua frente é a pista. Porque você está a 120 km, 150 km por hora, numa pistazinha, então você tem que estar segurando o carro. O carro é o cérebro. Imagina que você agora vai passar pela mesma rua a 40 km. Uma velocidade normal para a rua. Aí você vai ver que tem uma casa amarela desse lado, que tem um prédio desse, que tem uma pracinha aqui e tudo. Como você pode prestar atenção se você está acelerado?
E o glutamato monossódico acelera o cérebro. A soja, para ser palatável, que a soja, me desculpe, não é alimento. Nenhum bicho come. A soja, para ser palatável, para você conseguir comer, ela tem que conter manganês, numa quantidade bem elevada, porque senão ela simplesmente não entra. E o manganês também acelera o cérebro. Então, se você pega seu filho e começa a fazer uma alimentação melhor, é muito difícil. Mas você começa a fazer uma alimentação melhor, onde ele não está viciado em alimentos, mas ele está se alimentando porque ele está precisando daqueles nutrientes. Ele provavelmente ele vai mais devagar. Mas uma criança uma criança imperativa, que não presta atenção, lógico, ela está acelerada. Ela dá muito trabalho para a escola, para a mãe, para o pai, para a sociedade. É melhor dar um remedinho para ela acalmar, da Ritalina, que depois de 8, 10 anos vai dar uma depressão de arrombar, entendeu? Porque você vai ter problema com o neurotransmissor. É muito bonitinho você tomar 1 ano, 2 anos, 6 meses, tomar para fazer prova, como muita gente faz, tudo. Ok, cuidado. Se você ficar dependente disso, você vai ter problema lá na frente. E é só isso que a medicina tem para oferecer? Ritalina? Concerta? Sei lá o que mais? Risperidona? É isso que tem para oferecer? O protocolo tem muito mais. Agora, é um trabalho. Vai pegar o filhinho, olha, essas porcarias aqui a gente vai começar a tirar aqui, sabe, com muito jeito, com uma boa nutricionista, vai mudando os hábitos. Ele muda o hábito, demora, mas muda. Agora, é um trabalho de família. Não vai adiantar você botar um prato exclusivo para ele e o seu marido está comendo um hambúrguer, o outro está comendo Doritos, o outro está tomando um Guaraná ou uma Coca-Cola. Então, é um tratamento familiar. Mas é um investimento para a vida toda desse filho, porque se esse filho cresce com bons hábitos, na maioria ele das lá vezes são muito inteligentes, cara. Muito inteligentes, que não estão interessados naquela aula, aquela aula, sei lá, o mesmo modelo da década de 70, de 80, não consegue nem assistir aula mais. Eu acho que a gente vai ter uma grande e profunda transformação agora. Na marra. Aí vai ter. A gente vai começar a repensar muita coisa. A Clarissa está perguntando se pacientes com dores crônicas podem se beneficiar da D3. Sem dúvida. E de outros produtos naturais também. Porque o seu corpo vai reconhecer que eles são naturais. O que você precisa é de um médico que consiga lhe avaliar bem. Então, veja bem, a minha consulta tem 2h30, 3 horas. Eu quero saber primeiro qual é a atmosfera, aonde a pessoa mora e com quem ela mora. Primeiro ponto. Com quem ela mora. Então, individualmente. Você tem alguma mágoa dessa pessoa? Você convive bem? Você não? Eu vou de um por um. Porque eu quero saber a atmosfera emocional daquela pessoa. Porque não adianta você dar o melhor suplemento do mundo, o melhor remédio do mundo, o melhor exercício físico, o melhor sol do mundo, se você tem problemas de convivência. Dr. Kurt Mendonça esteve aqui e ele falou isso aí, exatamente as mesmas palavras. Ele é neurologista, falou exatamente isso. Eu acho que isso aí é sabedoria. Então, muitas vezes, o seguinte, eu deixo 1 hora da consulta para o paciente falar. Eu nem interrompo, às vezes. Entendeu? Porque eu quero que ele fale tudo. Não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou tudo. Mas eu sou um ouvido. E, às vezes, eu digo, mas, rapaz, essa situação aí, ela nem é tão importante se você pensar bem. E você não tem muito poder de mudar as coisas fora, não. Aqui dentro tem, mas lá fora não tem, não. Por exemplo,
Pegue um parente seu que lhe fez mal e tente mudar ele, duvido. Agora, você pode mudar. Eu conseguiria mudar minha avó, que era meio perversa? Não. Nem hoje, se ela estivesse viva. Mas eu consigo mudar aqui dentro. Eu peguei uma pessoa idiota, que não tinha a menor noção do que é uma criança, e que fez uma idiotice comigo, e que me fez muito mal. Ok, tudo bem. Aqui dentro eu posso mudar, lá fora não. Você quer controlar a vida dos outros, eu queria que minha filha fosse assim, queria que meu filho fosse assim. Não é, cada um é de um jeito. Você tem filhos artísticos e tem filhos matemáticos. Eu tenho dois filhos, um totalmente artístico, outro quase totalmente matemático. E eles se dão bem. Eu não interfiro. O meu papo com o Rodrigo é um, o meu papo com o Tiago é outro. A linguagem é outra. E eu os aceito plenamente bem. Eu não tento montar um esqueminha para eles seguirem aqui, porque eles não são uma extensão minha. E eu falhei muito para estar dando conselho para eles, sabe? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Claro que você orienta em tudo, mas a vida é dele. E se ele é minimamente capaz, eu não vou interferir. Eu quero lidar com música. Ok, filho, vai lidar, não tem problema. O outro, eu quero ser médico. Tudo bem, filho, vai lá. Tem meu apoio. É o certo, né? Às vezes a gente quer padronizar, né? Quer que os filhos tenham os mesmos gostos. Veja bem, meu pai padronizava tudo. Então, eu podia seguir o exemplo dele ou podia ser o oposto dele. Eu resolvi ser o oposto. A gente bateu de frente muito. Mas já no final, a vida dele, a gente se reconciliou. E eu não tenho nenhum peso. Ele faleceu, a gente fez o que pôde, faleceu com quase 90 anos, faleceu quase saudável, um tumor benigno no cérebro que comprimiu algumas áreas lá, e o cérebro parou e o coração parou. Olha. Doutor Carlos, eu queria saber se tem mais alguma coisa para falar em relação à depressão, já foi tudo falado, né? Que a gente falou, qual a relação da... Passaria uma semana direto falando aqui sobre em relação à vitamina D e a depressão. Quem está com depressão agora, eu posso dizer uma coisa, na maioria esmagadora dos casos tem saída. A impressão que você tem é que não tem nenhuma saída, mas tem. E eu não estou minimizando, não. É difícil, não é fácil. Mas tem saída. Poucos casos eu vi, não tem jeito nenhum. E descobri que, às vezes, o suicídio não é por causa da depressão, mas é uma forma de interromper o sofrimento. Se você fizer pesquisa, você vai ver que 99,9% só quer tirar dor, mais nada. Pois é. Eu tinha tudo para ter feito isso. E eu tenho aí uns bons 10 ou 12 anos, principalmente os últimos 8 anos, vivendo razoavelmente bem. Com minhas limitações, com minhas partes boas, sabe? Não dando muita bola para crítica, não dando muita bola para elogio também. Elogio é perigosíssimo, elogio é terreno pantanoso. Às vezes o cara que vai comer você, que vai derrubar você, ele dá uma alisada antes e tal. Então, nem crítica me perturba muito, nem elogio me comove tanto. Eu acho que eu consegui chegar num ponto razoavelmente bom. E ainda quero melhorar um pouco. Quem quer se ver livre da depressão hoje, né? Hoje no isolamento social, é fundamental suplementar a vitamina D, né? Porque não pode pegar sol. É importante. Porque aquele pouquinho de sol que você pega ainda ajuda você. Você em casa, isolado, não pega nada. E tem mais, do ponto de vista imunológico, você fica deficiente. Você pega um vírus desse daí, pode derrubar você. Sim. Então, qual seria a dosagem segura para a gente comprar na farmácia ou importar?
Se você tem 50 quilos ou mais, já é um adulto ou um adolescente, e não tem problema hepático nem renal, você pode tomar 10.000 ml por dia sem problema nenhum. Vitamina D importada de boa qualidade ou de uma farmácia de manipulação que mereça confiança. Se você é criança, você não vai fazer nada, porque quem tem que fazer são seus responsáveis. A criança é assim, 200 UI por cada quilo de peso. Cada quilo. Um exemplo, a criança tem 5 quilos. Ela vai tomar 1.000 UI por dia. Não, mas ela só tem 2 meses, não tem problema nenhum. A criança tem 20 quilos. Ela vai tomar 4.000 por dia. A criança tem 25 quilos, vai tomar 5.000 por dia. Não tenha nenhum medo. A criança tem 6 quilos, vai tomar 30.000. Aí eu pergunto, uma pessoa com 100 quilos, 10.000 é pouco? É. Pode ser. Se for 100 quilos de gordura, 10.000 é pouco. Porque a vitamina D é chupada pela gordura. Se é 100 quilos de músculo, 10.000 tá bom. Em geral, hoje em dia, a gente está extrapolando esses 200 UI por quilo para todo mundo. 70 quilos, 14.000 por dia. 80 quilos, 16.000. 60 quilos, 12.000. Mas, em geral, entre 50 e 80 quilos, pode-se tomar 10.000 I sem nenhum problema. É como tomar sol por 15 minutos. Uma pele branca. E tomar água, né, gente? Tomar água aí é fundamental. Não se esqueçam disso. É fundamental. Agora, esse nível de água de 3 litros acima, só no protocolo Coimbra, que são doses mais altas, de 30 mil para cima. E depende do peso da pessoa, de repente nem precisa tanto, né? Tanta água. Acontece assim, por exemplo, você tem paciente de 60 quilos tomando uma dose de 200.000. E paciente de 90 quilos tomando uma dose só de 90.000. Isso é variável com a quantidade de vitamina D inativa que vira ativa. Às vezes você precisa de muito mais para produzir um pouquinho da ativa. E às vezes você precisa de menos. Isso é avaliado com um outro hormônio chamado parato-hormônio, PTH. O PTH é uma gangorra com a vitamina D. Vitamina D baixa, PTH alto. Osso fraco. À medida que o PTH começa a baixar porque está subindo a vitamina D, e o PTH atinge um ponto baixo, mas não zerado, um ponto baixo, significa que você está no ponto ideal de vitamina D. É assim que a gente faz. E quando você se acostuma com o paciente, ele só volta para você de ano em ano. Nunca tive nenhum paciente que teve problema renal ou foi internado por conta disso. 8 anos atuando, gente. Alguém pediu para recomendar, vai cair de novo, a gente chama de novo. Alguém pediu para recomendar livros sobre vitamina D e a Vanessa está perguntando que se qualquer pessoa pode suplementar metilfolato. Metilfolato? Se qualquer pessoa pode suplementar. Pode, agora você precisa saber a sua quantidade de metilfolato no organismo. Pode suplementar, a maioria é baixo. A maioria é baixíssima. Quem é que come folha? Os vegetarianos. Folhas, elas têm nem todo vegetariano também come folha. Tem vegetariano que só come carboidrato. A gente vai para uma terceira parte? Sim, vamos. E aí, se tiver algum livro que você puder indicar da vitamina D, alguém pediu. Vou pegar. Vamos começar de novo, porque vai cair agora, daqui 26 segundos. Aí a gente inicia e mostra o livro. Vou encerrar, a gente começa de novo. Até logo.